Durante 4 longos anos, eu falhei em cumprir as metas que eu prometia para mim mesmo na virada do ano. Embora eu começasse super feliz, empolgado e entusiasmado, com o desejo de mudar de vida, meses depois eu nem me lembrava mais do que eu tinha escrito. E final do ano, lá estava ela, aquela sensação amarga, sensação de derrota, mais uma vez. O ano de 2025 foi um ponto de inflexão, onde pela primeira vez eu consegui colocar um fim nesse ciclo e tirei um projeto do papel de forma organizada e estruturada. Eu consegui entender os reais mecanismos por trás de um processo eficiente para a conquista de objetivos. E desde então, parei de acreditar no modelo tradicional de definição de metas e passei a acreditar no modelo de engenharia reversa, que é super simples, composto de 6 passos práticos que eu vou te mostrar neste vídeo. Mas antes da gente falar dos passos, é importante entender quais são as limitações do modelo tradicional. Vem comigo. Quando a gente pensa de uma forma muito simples, o que é que faz uma meta ser alcançada? É a conclusão de várias ações, certo? Tem ações que se repetem, ações que são feitas uma única vez, mas é a conclusão de todas essas ações que tenham conexão com a meta que faz aquele resultado acontecer. Pô, mas se é tão simples, por que eu não conseguia fazer isso? Ao longo desse tempo, estudando produtividade, eu consegui entender, e pela minha própria experiência, 3 grandes causas que fazem com que a gente não consiga chegar nas nossas metas. A primeira é simplesmente o óbvio. Não fazer. Muita gente sabe, ou pelo menos acha que sabe o que tem que ser feito, e não faz. Então, aqui pode ter várias causas. Falta de clareza, pode ter fatores psicológicos de autossabotagem, crenças e por aí vai, procrastinação, dentre outros. A segunda grande causa é não agir por tempo suficiente. Qual que é a diferença? Aqui eu até entrei em ação, comecei a fazer, só que eu não sustentei o tempo necessário para aquele resultado tomar forma. Um exemplo muito característico disso é perda de peso ou ganho de massa magra. Você precisa, durante um certo período de tempo, fazer dieta, treinar, dormir bem. Não vai ser comendo uma refeição saudável que as coisas vão mudar. Então a pessoa começa, não vê resultado e para. E a terceira e última é agir nas coisas erradas. Ações que não tenham conexão diretamente com a meta. E aqui pode ser falta de conhecimento, pode ser falta de planejamento, dentre outras. Essas são as 3 grandes causas que nos impedem. E a engenharia reversa, ela nasce exatamente com a missão de resolver isso. Porque isso aqui me incomodava pra caramba. Tá? E onde é que o modelo tradicional entra? Por que ele é ruim? O modelo tradicional, ele tem um foco excessivo na etapa de definição. Se você conversar com a grande maioria das pessoas, eu lhe garanto que nesse período de dezembro, janeiro, a grande maioria delas vai dizer que tem suas metas para o ano que vem, já escreveu os desejos e por aí vai. Então essa etapa de definir as pessoas fazem. O problema é justamente que fica aqui.
Quem consegue dar um passo a mais, que é criar um plano, muitas vezes é um plano genérico. Por exemplo, eu quero perder peso. Perder peso. Ah, então qual é o meu plano? Ah, eu vou fazer dieta. Percebe que o que significa fazer dieta? É super genérico. Isso aqui não convida a pessoa a agir. Se ela não age, ela não tem resultado. Ponto. Né? A própria filosofia que ficou muito famosa nos últimos anos, através da internet também, que é o modelo SMART para a definição de metas, ela causa um leve engano nas pessoas, porque as pessoas acham que se elas definirem a meta no modelo SMART, vai dar certo. E na prática não é o que acontece. Eu não estou dizendo que o modelo SMART é ruim, não presta. Ele é apenas uma etapa e as pessoas param nela. Então, o modelo por si só não vai fazer sua meta acontecer. É sobre isso. Tá. Beleza, Felipe. Agora você trouxe aí e como é que resolve? Como foi que eu consegui resolver? Porque eu fiquei preso nesse ciclo aqui por 4 anos, dessa mesma forma. Né? Para resolver, a gente precisa ter uma mudança de entendimento de uma coisinha: a relação de causa e efeito. A meta, ela é um resultado. Então, ela é o efeito, a consequência de uma série de coisas. Essa causa é o processo, que é o meio, são as coisas que você faz. Só que, por que eu estou trazendo a distinção e o conhecimento a respeito dessa relação de causa e efeito? Porque a grande armadilha que existe aqui, e que inclusive eu já ouvi de muitas pessoas, de alguns clientes meus no passado, sobre o controle excessivo no resultado. Só que o resultado, ele é incontrolável. Você não consegue controlar o resultado. Você só consegue controlar o meio. Então, toda a sua energia deveria estar no meio. Você se tornar obcecado pelo processo. Se você está fazendo algo e o resultado não está vindo, talvez você esteja fazendo as coisas erradas e você não descobriu ainda, por falta de conhecimento. Ou simplesmente, talvez, ainda não deu tempo para aquilo que você está fazendo produzir resultados. Então, o que é que você faz com o resultado? Você monitora, mas você não consegue controlar. Então, você fica olhando para ver se ele está mudando ou não. Entender essa dinâmica me fez sair daquele ciclo e começar a fazer mudanças na minha vida. Relação de causa e efeito, distinções muito claras, tá? E agora, finalmente, a gente chega na parte do... Eu não vou chamar de método da engenharia reversa, é mais a mentalidade que você precisa entender de uma forma organizada e estruturada para conquistar qualquer objetivo que você queira. Então, vamos lá. Vamos falar das 6 etapas. A primeira etapa, você já conhece, é a mais comum de todas, que é a definição da meta. Só que aqui eu aprendi um ponto muito importante no ano passado. A gente fica obcecado na definição da meta. Só que o que realmente importa é o que é que essa meta ela significa. Existe um significado que muitas vezes é inconsciente na nossa cabeça, que é o real motivo pelo qual a gente quer conquistar aquela meta. E por que eu estou trazendo isso? Porque esse lugar aqui
ele não é uma coisa fixa. Isso aqui muda. O que você realmente quer não é a meta. É o que essa meta te traz. É status social? É pertencimento? É poder ir no mercado, botar um monte de coisa no carrinho e não se preocupar com o preço? É por isso que você quer mais dinheiro? Quando você entende isso, você começa a colocar energia que, na verdade, cara, o que eu quero está aqui, ó. Que meta eu vou colocar para me ajudar a ter isso que eu quero? Essa que é a caixinha, ou seja, o que é que significa essa meta para mim? Porque entender isso aqui faz com que você não defina coisas superficiais, coisas que no meio do caminho você se engana, você vê que não é aquilo, e você acaba colocando metas que, na verdade, você está copiando a ideia de alguém, né? Então, esse aqui é um processo muito pessoal e que ajuda, dá muito poder para que você comece com o pé direito, tá? E outra coisa que fez uma diferença brutal para mim é prazo. Tá, mas isso aqui todo mundo já sabe, né? Meta sem prazo e sem plano é só desejo. Só que a mudança que eu fiz no ano passado foi não colocar nenhum prazo maior do que 90 dias. Eu comecei a enxergar o meu ano em 4 trimestres. 4 blocos de 3 meses. E isso fez uma diferença absurda, porque 3 meses é uma quantidade de tempo muito gerenciável e que você consegue construir um certo progresso. Se você tem um objetivo que ele, por natureza, é mais longo do que isso, qual que é o hack aqui, a estratégia? É você, dentro desse objetivo maior, trazer para 3 meses uma meta que, se alcançada, ela te aproxima desse objetivo. Então, é só a forma como você manipula o prazo. Porque, mais uma vez, meta sem plano e sem prazo é só desejo, é sonho, é esperar, você vai olhar para cima e esperar que a coisa aconteça. E a gente já sabe que não vai. Tá? Então, beleza, você conseguiu passar essa etapa, definiu corretamente o que você quer, tem significado para você, você está entendendo ali o que é que realmente está por trás daquela meta. Naturalmente, vão aparecer problemas e desafios. Por quê? Porque se não aparecesse, você já teria conquistado essa meta, né? É muito óbvio. E para que a gente seja capaz de superar esses problemas e desafios, a gente vai dar sequência no método e caminhar para a etapa número 2, que é definir o mapa. Ou seja, qual é o caminho que eu vou seguir para conquistar o objetivo que eu quero. Todo problema, ele tem múltiplas soluções. Não existe nada que tenha apenas uma solução. Então, qual que é o seu papel aqui? É fazer um estudo para decidir por onde que você vai. E sua mentalidade aqui precisa ser de eficiência. Qual é o caminho que eu gasto menos recurso para alcançar meu objetivo? Seja recurso de tempo, seja recurso financeiro, energia, por aí vai. A única armadilha que você tem que tomar cuidado aqui, que eu já caí nela várias vezes, é que não existe plano perfeito. Muitas vezes, o mapa ideal você só vai descobrir caminhando. Navegando fica melhor, né? No contexto. Navegando.
Mas é óbvio que é muito mais inteligente você fazer um estudo das alternativas, escolher uma estratégia e começar a executar, do que ir aleatório, sem estratégia nenhuma. Custa muito mais caro, pode ter certeza. Mas eu trago esse adendo porque isso é uma mentalidade que a gente precisa ter. Você faz um filtro, escolhe um caminho e testa. E vê se esse caminho ele vai funcionar. Tá? Feito isto, você já definiu o caminho, tudo certo. Agora, a gente vem para a terceira etapa. Que eu não vou dar nome bonito, vou deixar como plano de trabalho. Que é basicamente você quebrar o trabalho que você acabou de descobrir, pelo caminho que você vai, em pedaços pequenos. Então, a ideia dessa parte é pegar um trabalho grande e transformar em pedaços pequenos. Por quê? Um plano muito grande e genérico, ele paralisa. Aí você não vai conseguir fazer nada. Então, o papel deste momento é esse. Exemplo, na prática, como que a gente faz? Eu falei sobre dieta. Então, eu tenho aqui dieta. Por exemplo, eu vou ter uma caixinha aqui de exercício físico. Eu tenho uma caixinha de alimentação. E eu vou botar aqui uma caixinha de descanso. Que entra sono e por aí vai. Dentro de cada caixinha dessa, existem partes menores. Por exemplo, a alimentação. Você tem a preparação da dieta, por exemplo. Você tem organização, que é o ato de você separar as porções e por aí vai. Você vai ter o próprio fato de comer, tá? Que aqui é colocar essa sua dieta dentro da sua rotina. Então aqui está a execução, vou colocar como execução da dieta. E dentro de cada caixinha dessa, você ainda consegue descer um pouco mais. Poxa, preparação. Aqui eu tenho que ir no mercado. Né? Eu preciso ter uma lista do que eu vou comprar, né? Listas, receitas, por aí vai. Então deu para entender. Então nessa etapa, você quebra um plano grande em coisas menores, para que fique gerenciáveis, fiquem fáceis de você entender. Então você tem a visão mais ou menos do trabalho como um todo. Lembrando, isso aqui é vivo, tem coisa que você não sabe ainda e você vai descobrir no meio do caminho, mas é um belíssimo ponto de partida. Então vamos lá. Agora a gente vai para a próxima etapa, que essa é uma etapa muito ignorada por muita gente e foi por mim durante muito tempo, que é o seguinte: onde você está no quesito das habilidades necessárias para executar o trabalho que a gente acabou de falar. Então imagine o seguinte: a ideia dessa etapa, digamos que você está aqui e aqui é o nível que você precisa alcançar de determinada habilidade. Gap é espaço. Você precisa ser capaz, eu vou botar aqui, ó, alvo, e aqui é hoje. Você precisa ser capaz de preencher esse espaço para alcançar o resultado que você quer. Por quê? Vamos usar nosso raciocínio. É mais fácil, eu tenho mais chance de alcançar a meta que eu quero com um nível de habilidades necessárias baixo ou um nível alto. Então aqui a gente está mexendo
na probabilidade. Se eu melhoro minhas habilidades, a probabilidade de eu conquistar minha meta é maior. Então, eu trago o foco que eu falei no início para o processo. Então, você precisa listar as atividades que você... listar as habilidades que você precisa desenvolver para executar as tarefas. Então, vamos juntos aqui pensar. Poxa, ó, dieta. Vamos pegar esse exemplo da alimentação em si. Preparação, organização e execução. Quais são as habilidades que eu preciso ter para isso? Então, a primeira eu posso dizer com certeza absoluta aqui, ó, um mínimo de cozinha, né? A não ser que você vá comprar, mas vamos partir do pressuposto que você vai preparar a dieta. Então, você precisa de habilidade de cozinha, habilidade básica. Se você não sabe cozinhar, você não vai conseguir fazer, né? Segundo, disciplina. Porque você vai ter que resistir à tentação, você vai ter que repetir aquele comportamento por várias e várias e várias vezes, tá? E vai ter que, vou botar na conta aqui, resiliência. Que é o ato de você falhar um dia e voltar à dieta no outro dia normalmente, sem chutar o balde, sem desistir, por aí vai. Se a gente fizer de uma forma muito simples, eu gosto de avaliar, fazer uma autoavaliação do meu nível, olhando para 3 pontos. 1, insuficiente, ou seja, eu não tenho 0 daquela habilidade. 3, ok, eu não sou excelente, mas sei o mínimo necessário ali que me atende. E 5, excelente. Tá? Vamos olhar, vamos fazer uma barra aqui, ó, estado atual, estado futuro. Vou fazer uma autoavaliação fictícia aqui. Ah, cozinha. Pô, eu sou 1. Mas eu também não preciso ser um chefe para fazer dieta. Então, eu vou me colocar aqui como um 3. 1, 3, 5 para facilitar a vida. Disciplina. Rapaz, eu tenho muita dificuldade de me manter repetindo o mesmo comportamento. 1. Rapaz, mas para esta meta eu preciso de disciplina número 5, porque senão não vai dar certo, né? Você precisa ser muito bom. Tem que ser disciplinado para conseguir conquistar o resultado. E resiliência, hoje eu consigo suportar algumas porradas, então eu vou entender aqui que também é 3. Então, eu fiz essa autoanálise aqui e isso aqui serve para quê? Isso me dá clareza. Porque isso aqui é o que está por trás da tarefa. Então, isso me dá clareza de que pontos eu, como pessoa, preciso desenvolver para aumentar a chance de eu conquistar essa meta que eu quero. Dito isto, vamos agora para o 5º passo, que é, não tem como a gente construir um resultado sem medir. Então, estamos falando de rastreamento / medição. Aqui tem algumas perguntas muito simples que a gente precisa responder. Eu vou colocar aqui, ó. O que será medido? O que será medido? O que é que faz sentido? Como? Tá? E como eu irei visualizar? O que será medido? É importante demais você medir esforço, lembra de causa e consequência, esforço e resultado. Lembra que eu falei que o resultado a gente monitora? Você não controla, mas você monitora. Então, o resultado é um feedback para saber se nós estamos indo no caminho certo, tá? Então, mede esforço, mede resultado. O como é literalmente o como que você vai medir, qual é a forma que você vai utilizar para pegar transformar isso em um número. E como irei visualizar, onde é que vai ficar esse monitoramento? Porque se
for num lugar que você não está vendo todos os dias, esquece. Vai virar paisagem, não vai funcionar. Eu gosto de coisas visuais, então colocar na parede, colocar na minha mesa, coisas que todos os dias eu vejo, poxa, aqui está meu progresso, vou alimentando e por aí vai. Tem gente muito disciplinada que faz funcionar com planilhas, no Notion, dentro do computador, enfim, cada um com seu cada qual. Mas essa é uma reflexão que para mim fez muita diferença. Ser visual, para eu estar em contato com aquilo, escrever, riscar, né? Traz uma sensação diferente. E por último, que também é muito ignorado pelas pessoas, é antecipar os sabotadores. Que são os riscos, né? O que é que pode acontecer no meio do caminho? Porque a certeza é que vai. A gente pensa na nossa cabeça, por alguma razão, que o caminho para chegar num determinado objetivo é assim. Quando, na verdade, o caminho é assim. Então, nada é uma linha reta. Qual que é a forma mais fácil de fazer isso aqui? Pense numa bola de cristal. Imagine que você foi para o futuro e você fracassou nessa meta. Quais são as 3 principais razões que vêm na sua cabeça? Então, vou botar aqui primeira razão. Como estamos falando de dieta, vou botar aqui compulsão por doces. Número 2. Vou botar aqui cansaço físico. Pode me atrapalhar, eu não fazer o exercício e por aí vai. O que é que eu posso a mentalidade aqui é o que é que eu posso fazer para neutralizar isso com antecedência? Faltou mais um aqui, que eu posso botar simplesmente não ter comida pronta da dieta. E aí, como eu já estou cansado, eu vou e pego qualquer porcaria. O que é que eu posso fazer para neutralizar cada um desses? Compulsão por doces. Tem várias opções. Você pode escolher, eu vou vou comprar doces fitness, vou arrumar alguma dieta com alguma receita com pouco açúcar, mas que sacie minha vontade e por aí vai. Então aqui são alternativas de doces, né? Cansaço físico. Eu consigo mudar o horário do treino para não deixar para o final do dia? É uma contramedida, por exemplo, eficiente. E não ter comida pronta é definir, né, uma rotina para preparar alimentos. Com isso, a gente fecha esse ciclo, essa mentalidade que você acabou de aprender, que ela funciona para qualquer objetivo que você queira alcançar. Lembrando que isso aqui é uma coisa viva que você precisa estar constantemente fazendo verificações, indo ali, voltando, ajustando uma coisa ou outra, porque não tem como você partir com tudo perfeito e vai dar tudo certo. Mas essa mentalidade, essa lógica, essa sequência, ela é muito poderosa para que você tenha um plano muito robusto e estruturado para entrar em ação, se manter motivado e vencer todos aqueles problemas do modelo tradicional. Eu vou aproveitar e mostrar para você na prática agora como é que eu estou usando essa mesma lógica para a minha primeira meta de 2026. Então, começando pela definição. Eu quero criar e validar uma consultoria online até maio de 2026. Isso aqui tem um significado muito importante para mim sobre construção de outras fontes de renda. Tá? Segundo, eu decidi que a forma como eu vou chegar nesse resultado vai ser através da experimentação, utilizando o YouTube, criando conteúdo, entendendo quais são as oportunidades de mercado.
Eu peguei agora, na etapa de desdobrar, toda a visão que eu tenho hoje sobre essa etapa de consultoria. Então, eu vou passar pela fase de experimentação, tenho a fase de criação do produto para teste, a fase da oferta e a fase da validação. São 4 caixinhas que estão na minha cabeça que eu preciso quebrar cada caixinha dessa. Então, a experimentação, eu tenho vídeos, eu vou fazer leitura de comentários, análises, identificar oportunidades e por aí vai. Na caixinha de vídeo, eu posso descer um nível ainda mais. Tenho planejamento, tenho produção, edição. Dentro de planejamento, vai ter uma série de coisas que eu preciso fazer, produção, série de coisas e por aí vai. Então, aqui eu vou quebrando até chegar em partes pequenas e gerenciáveis para que eu consiga ter muita clareza e executar. Tá? Etapa número 4, mapeamento de habilidades. Obviamente eu peguei apenas uma parte aqui do todo e selecionei algumas habilidades que eu vou priorizar por hora. Falar com a câmera, edição de vídeos, roteiro, transmissão de imagem, que é o uso de software do computador, e gestão do tempo. Óbvio que tem mais, eu estou começando por estas. Fiz minha autoanálise aqui e eu vi que eu tenho oportunidade praticamente em todas as habilidades que eu enxergo e eu vou priorizar no começo a habilidade de falar com a câmera, né? Então, essa priorização vai me gerar um desafio que eu vou postar aqui no canal, inclusive, para você acompanhar, que vai ser 15 ou 30 dias, eu estou definindo ainda, falando com a câmera todos os dias, de forma sequencial. Literalmente com o objetivo de dar um tapa nessa habilidade e elevá-la de forma rápida. Tá? E depois, outras habilidades entrarão na linha de priorização. Por isso que eu falo que é vivo. Etapa número 5, que é de cronograma e rastreamento. Qual é a estratégia que eu vou usar? Eu vou pegar tudo isso que você está vendo aqui, que eu escrevi, eu vou colocar num A3, um papel A3 físico, vou colocar na minha parede para poder ficar no meu campo de vista e eu manualmente ali com a caneta e acompanhando e preenchendo o meu avanço no cronograma. Então, o que é que eu decidi até agora? Eu vou medir os vídeos que eu gravar e os vídeos que eu publicar. Essas serão rotinas que eu vou fazer durante um determinado período de tempo, que eu julgue suficiente para me dar material suficiente para eu poder ler os comentários, identificar oportunidades e a partir daí fazer uma análise, um fechamento e decidir, eu vou testar uma consultoria deste assunto. Óbvio que tem muito mais coisa na sequência, mas que aí eu vou desdobrando ao passar do tempo. E por último, os sabotadores que podem me derrubar no meio dessa jornada. Medo do julgamento, excesso de consumo de conteúdos e gestão do tempo. Então, o que é que eu já coloquei aqui? Como é que eu posso mitigar essa questão do medo do julgamento? Eu entendo que é uma coisa mais psicológica muitas vezes, então talvez eu precise investir em uma terapia. Excesso de consumo de conteúdo, eu vou reduzir drasticamente a quantidade de perfis que eu sigo no Instagram e o meu uso do Instagram com o objetivo de consumir conteúdo, além de vídeos de YouTube e tudo isso, eu vou dar uma reduzida para que eu consiga focar, porque isso aqui é um sabotador muito forte meu. E gestão do tempo, eu vou refazer o meu planejamento para encaixar as melhores horas que eu consigo render de fato e colocar essas horas para produzir os conteúdos. Senão eu acabo ficando cansado e aí sem energia e, enfim, deixo de fazer. Tá? Fechamos a mensagem que eu queria passar para você. Eu passei muito tempo sem ter resultados com essa questão de metas, patinando. E depois que eu consegui destravar, na minha cabeça, de forma imediata, assim, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, porque eu sei que muita gente passa por isso. Né? E eu fiquei muito feliz com toda essa estruturação. Isso aqui não surgiu do nada. Tem muita experiência minha, tem a visão profissional da gestão de projetos dentro de uma empresa, só que adaptado para a vida pessoal. Né? Espero que isso aqui faça muito sentido para você. Compartilha aqui embaixo, deixa um comentário o que é que você achou. E se você vai usar, lembra, troca método por mentalidade.
entende o que eu quis passar, entende o que é a estrutura que tem por trás dessas coisas. Porque isso aqui é muito poderoso, você pode usar para conquistar o que você quiser. Então, obrigado por assistir até aqui, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo e te vejo no próximo, que vai ser o desafio de falar com a câmera por 15 ou 30 dias seguidos.